Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Essas são as palavras que encontramos em Isaías, capítulo 41, versículo 10. São palavras do nosso Deus e Pai. E não há nada melhor do que já começarmos o dia ouvindo palavras tão acalentadoras como essas, não é mesmo? Esta é a promessa de Deus, querido. Promessa que Ele faz para mim, promessa que Ele faz para você. Um Deus, um Pai amoroso, que sabia que enfrentaríamos problemas. Então deixou registrado nas Escrituras palavras como essas que nos enchem de coragem para prosseguir. Não tenha medo, pois eu estou com você. Nós enfrentamos tantas dores, tantas feridas, não é? Saudade de alguém que já se foi, saudade de um amor que partiu, a dor de amar alguém sem ser amado. Você acha que Deus não se preocupa com você nesse sentido? Claro que sim, pois Ele está atento a tudo. E a dor de amar alguém e não ser amado é terrível. Quem passou e passa por isso sabe. Claro que Deus está atento a isso também. Ele é Pai, Ele sofre junto com você. Ele sofre com você, esposa, que tem um marido que não se importa, um marido egoísta, grosseiro, que não lhe dá carinho e atenção. Ele vê a sua dor, marido, cuja esposa só sabe criticar, cobrar e nunca valoriza o esforço que você faz. Ele vê a sua dor, pai ou mãe, cujos filhos estão se desviando para os caminhos escuros ou que já estão lá nas trevas. Você que tem um filho preso, isso deve ser doloroso, não é? Um filho viciado em drogas, um filho doente na cama de um hospital. Você que tem alguém da família que está enfrentando uma doença em fase terminal. Como poderia Deus, no seu grande amor de Pai, olhar para você, querido, ver essas dores, essas coisas que dilaceram o seu coração, ver você chorando ao acordar, ver você chorando antes de dormir? Como poderia Deus olhar para você com tantas feridas e não se compadecer da sua dor? Deus vê cada lágrima que cai dos seus olhos. Deus vê cada suspiro, cada gemido de tristeza que você dá. Deus vê essa dor da saudade, do amor não correspondido, da doença ou dos tantos outros problemas que você enfrenta. Ele vê seus medos, Ele vê sua ansiedade. Então Ele diz: não tenha medo, pois eu estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Nas horas de angústia, de tristeza ou nas preocupações, a gente costuma se lembrar de quando éramos crianças, não é? Quando nossa preocupação era somente como tirar nota boa na escola, ou com a nossa mãe gritando para a gente parar de brincar e entrar para dentro de casa, pois já era tarde. Uma época maravilhosa essa, né? Não havia preocupações, não havia angústias, tristezas no coração. Agora, crescemos, amadurecemos e vimos que a vida é uma guerra. Todos os dias temos leões para enfrentar, leões famintos querendo nos devorar. Mas temos a promessa: não tenha medo, pois eu estou com você. Você pode perguntar: como assim? Como Deus está comigo se sinto essa dor em meu coração e não passa? Se sinto tanta angústia, tanta tristeza
Como Deus está comigo se meus problemas não se resolvem? Querido, se você está de pé, é porque Deus ainda te sustenta. Diz para mim, como pode uma mãe perder um filho e continuar vivendo? Como pode um filho perder seus pais e continuar tendo um chão para pisar? Como? Diz para mim. Como pode alguém amar e não ser amado e continuar levantando todos os dias para ir trabalhar? Porque se existe uma dor que consome, que destrói o ser humano, é a dor de amar e não ser amado. Como pode uma esposa maltratada, desprezada, rejeitada, continuar levantando todos os dias e cumprindo seu papel de esposa? Como você acha que consegue estar de pé diante da sua tristeza, da sua aflição? Você só está de pé, você só consegue porque Deus te sustenta. Você não vê, você não sabe, mas Ele está ao seu lado. E Ele deixa você caminhar com as próprias pernas enquanto você consegue, pois essa vida e toda a dor que ela nos causa traz também aprendizados e lições. Então Deus permite que você caminhe com suas próprias pernas. Mas Ele está aí ao seu lado. E quando você não puder mais, quando chegar no seu limite, Ele te carrega no colo. Os sofrimentos nessa vida sempre existirão e são assustadores, sim, são leões que temos que enfrentar todos os dias. Mas você não está sozinho. Deus disse, não tenha medo, pois eu estou com você. Ao falar de leões que temos que enfrentar todos os dias, eu me lembrei do exemplo de Daniel. Inclusive, até alguns já me pediram em seus comentários para falar sobre Daniel. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. A história desse profeta pode nos ajudar muito a ver como Deus nos livra quando algo está além da nossa capacidade e como podemos confiar no seu grande poder de libertação e salvação. O livro de Daniel, no capítulo 6, traz um dos acontecimentos mais surpreendentes e edificantes da Bíblia Sagrada. A história conta que pessoas tramaram contra o profeta de Deus para tirar a sua vida. Fizeram um decreto irrevogável em que o rei ordenava que todo aquele que orasse a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias seria tirado na cova dos leões. Sabendo disso, o que fez Daniel? Bom, Daniel deixou de orar. Eu estou certo? Não, não estou certo, eu estou errado. A palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, nos relata que, quando ele soube que o decreto tinha sido assinado, ele foi para a sua casa, entrou em seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel orava com as janelas abertas, sem medo de ser visto. Ele não deixou o medo do homem abalar sua fé e a sua adoração a Deus. Então, com as janelas abertas, ele foi visto. Então foram lá sondá-lo de perto e comprovaram que ele estava orando. Imediatamente seus inimigos se apresentaram ao rei para dizer que Daniel estava orando ao único Deus vivo e verdadeiro. Bem, com isso, o homem de espírito excelente, conforme diz a Bíblia, foi lançado na cova dos leões. Porém, conforme o versículo 22 e 23 do capítulo 6, o Deus que Daniel orava 3 vezes ao dia, enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não o fizeram mal algum, pois o profeta foi considerado inocente à vista de Deus. Olha, nós tiramos lições valiosas dessa história.
Daniel era um homem muito temente a Deus. Quando ele soube que seria lançado na cova dos leões, ele não deixou de orar. Não deixou de clamar a Deus. Ele sabia que poderia ser devorado por leões. Mesmo assim, continuou fazendo o que sempre fazia. Continuou orando. Será que Daniel teve medo? Bem, sempre que ouvimos falar dessa história de Daniel, ouvimos dizer apenas da sua coragem. Mas espera aí, vamos raciocinar um pouco. Você acha que Daniel, por ser temente a Deus e um homem de fé, não sentiu medo? Claro que Daniel sentiu medo. Os pregadores querem sempre destacar a fé e a coragem de Daniel. Ok, isso é excelente, mas claro que Daniel teve medo. Ele só não deixou que esse medo o paralisasse, não deixou que esse medo abalasse sua fé. Imagine quando abriram a cova, ele olhou para baixo e viu aqueles leões. Acha mesmo que Daniel, como ser humano, não teve medo? Com certeza, ele deve ter ficado apavorado. Querido, Daniel não sabia se seria livrado. Ele apenas não deixou de fazer o que era certo. E se tivesse que morrer por não deixar de orar, ele morreria. O importante para Daniel era continuar fiel, mesmo que isso lhe custasse a vida. Olha, meu querido irmão, minha irmã e amigos, eu não sei em que cova você está. Não sei quais leões estão te assustando. Se é o leão do desemprego, o leão da saudade, do desprezo, do desafeto, da doença, dos problemas familiares, do seu casamento fracassado, se são os leões dentro de você, seus problemas emocionais, sua depressão. Não sei, meu irmão, o que te assusta. Quais leões querem te devorar? Eu só sei de uma coisa: Deus está contigo. Seja como Daniel, não deixe que nada abale sua fé. Não deixe que os problemas que você enfrenta, suas tristezas, te causam um medo paralisante. Medo você vai sentir, todos nós vamos sentir, mas não deixe que ele te paralise, porque isso poderá fazer você desistir de Deus. Lembre-se das palavras que lemos no início da mensagem. Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Meu amado irmão e irmã, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais assustadores de sua vida, nas horas em que as lágrimas teimarem em cair, no momento em que você não tiver mais o que fazer, no momento em que abrirem a cova dos leões e te jogarem, ou seja, quando suas forças chegarem ao limite, quando a situação chegar ao limite e quando algo estiver fora da sua capacidade, nesse momento, querido, confie em Deus e Ele vai te libertar, assim como libertou Daniel e muitos outros servos do passado. Como Deus faz isso, não nos cabe saber, mas de uma coisa é certa: Ele nunca permite que sejamos tentados além do que podemos aguentar. Não se esqueça dessas palavras. Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Sim, Deus está contigo. Os leões não vão te devorar. Que Deus te abençoe.